Ouviremos na sequência a palestra com o Sr. Rui Otti, o qual ministrará a palestra com o tema Alarme e Detecção de Incêndio com Fio. O Sr. Rui é formado em Engenharia Industrial Elétrica e pós-graduado nas Engenharias de Prevenção de Incêndio e de Segurança. É integrante da Comissão de Estudos de Sistemas Preventivos de Incêndios da ABNT, CB24, e é atualmente gestor de negócios da Securiton no Brasil. Boa tarde, pessoal. Boa noite, mais ou menos, né? Estamos aí pelas 6h05, vamos acordar um pouco aí. Primeiramente, a gente quer agradecer aí a oportunidade, né? Um monte de gente bonita aí para olhar essa turma falar, é muito interessante. E ainda mais querer saber de alguma coisa, que é o mais importante ainda, para isso que nós estamos aqui. Bem, são 350 slides, a nossa tendência é sair às 11h30 da noite, também não é problema. Então vamos lá. Estou brincando, né? Óbvio que não, mas só queria avisar para vocês que nós estamos falando um pouquinho sobre alarme de incêndio, mas eu deixei com o Wagner também, porque é toda a parte de iluminação de emergência, escada pressurizada, desenfumagem, olhando a nossa área, que é a parte eletroeletrônica, tá? Então é a parte da eletrônica. Vamos olhar, mas também vocês, quem quiser, está ali para receber todos os dados. Beleza? Vamos em frente então, pessoal. Deixa eu ver como é que vai frente. Isso aí. Primeiramente, rapidinho aqui, nossos objetivos aqui é óbvio que nós estamos falando de alarme de incêndio, detecção, nós queremos minimizar os riscos, nós estamos querendo aqui eliminar algumas perdas, que sejam perdas econômicas, diretas e indiretas, perdas sociais. Antes tinha falado, né, o pessoal tinha falado, poxa, mas o importante também é deixar o cara vivo, que o sistema nosso de não estamos preocupados de repente em olhar um pouquinho o patrimônio, mas tem uma perda social aqui muito violenta. Então vamos dar um exemplo para vocês, o que é uma perda social indireta. Pegou fogo no maior prédio de Balneário Camboriú. Pegou fogo, matou lá uns 10 lá, e aí? Vai afetar economicamente a cidade? Vai ou não vai? Claro que vai, ninguém mais vai querer comprar apartamento de alta altura. Então nós temos uma responsabilidade social indireta muito grande, absurdamente grande. Não é só a parte pessoal, porque a economia ela é afetada diretamente. Se vocês aprovam um projeto, o projeto está errado, vai para a rua, o bombeiro fez errado, porque o bombeiro não sei o quê. Aconteceu um problema lá em Caxias, na Boate Kiss, pegou fogo lá, todas as boates do Brasil não prestam. Porque um bombeiro fez uma bobagem lá, todos os bombeiros do Brasil não prestam. Não é uma perda indireta, absurda? Então a gente tem uma situação que eu sempre falo, que é muito importante. A gente não tem chance de errar. Quem trabalha na área de incêndio, nós não temos chance de errar, porque qualquer erro que a gente tenha pode ter uma perda econômica, pode ter uma perda social ou pode ter uma perda humana. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz. Vamos lá. O objetivo é garantir a segurança contra incêndio, baixa a probabilidade do início, garantia de abandono dos usuários. Então todo sistema de alarme de incêndio é muito fácil. Nós estamos querendo garantir o abandono do usuário. É isso que nós queremos fazer. Primeiro, danos a propriedades confinadas às vizinhanças imediatas no local de origem de incêndio. Então, que pegue fogo lá que não se alastre rapidamente, que a gente consiga ter esse controle. O problema da análise de risco, que a gente estava falando um pouquinho anteriormente também, e realmente concordo com o coronel, é que a gente está muito baseado em carga de incêndio. Mas a gente tem que observar um pouquinho também tipo de ocupação da edificação, natureza do edifício, né? Ocupação, natureza, processo, natureza do edifício, forma, volume, altura, características da população, localização. Então vamos lá para o Balneário. Qual é o prédio lá hoje, lá, né? O Yacht House lá. Tem pessoal de Balneário, não tem? Conhece a turma aí? Deve ter, tá lá, ó. Yacht House, Barra Sul. Barra Sul. Onde é que está o bombeiro? Lá do outro lado. Pegou incêndio naquele prédio. Mas é uma época boa, dia 28 de dezembro. Chega lá, meu irmão. Chega lá com o carro do bombeiro, chega lá. Quanto tempo vai levar? Então a localização é importante, nós temos que analisar. É um prédio de 83 andares?
Não, mas a norma diz que é risco leve, não precisamos fazer nada. É isso, será? Não, né? Temos que cuidar um pouquinho. Esse aqui é um estágio do alarme incêndio. Pessoal, o acionador manual sempre vai ser mais rápido. Claro que vai ser mais rápido. Eu olhei o fogo, apertei o botão, acionou o sistema. Ele sempre vai ser mais rápido. Não tem ninguém no ambiente, o ambiente não está assistido. Bem, aí nós estamos com detecções pontuais, especiais, tudo isso conectado à central de alarme. A central de alarme liga a iluminação de emergência, pressurização, sirene, blá 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 blá. É muito fácil, mas tem um detalhezinho importante. Tudo isso aqui tem que funcionar muito rápido. Muito rápido. Nós estamos falando que todo o sistema de incêndio, tudo que nós estamos dessa parafernália eletrônica, tem que funcionar de 5 a 7 minutos. Porque se aquela iluminação de emergência não funcionar e ficar no escuro, não vai dar tempo de mandar trocar a bateria, ou fazer uma chupetinha no carro. Não dá tempo. Não dá tempo. Ou funciona, ou nós estamos com problemas muito sérios. Então o sistema de alarme incêndio tem que ser redondinho. A norma tem que funcionar, tudo tem que funcionar redondinho. Porque quando acontecer, quando eu precisar, eu não vou ter chance de fazer qualquer coisa. Vai ter que funcionar. Ok? Vamos lá. Isso aqui é um conceito, vou passar. Nosso objetivo, salvar vidas. Conceito, produto, dimensionamento, execução do sistema de alarme de incêndio. Manutenção dos equipamentos e instalações. Conscientização do usuário para a prevenção de incêndio. Esse é um objetivo nosso. Conceito. Ah, meu Deus, faltou aqui um negocinho, deixa eu ver. Foi direto. Conceito. Conceito são os equipamentos. O que nós vamos usar, o que nós vamos utilizar, qual é a nossa topologia. Manutenção. Manutenção é isso aqui, ó. Estragou, tem que ir lá, tem que manter esse negócio operando, tem que fazer isso automaticamente funcionar. Manutenção, é obrigatório por norma. Conscientização do usuário. Eu gosto muito dessa figura aí. Né? Quem já viu minha palestra sempre mostra esse negócio. O que é isso aqui? Uma valeta de água. Onde é que é isso? Ah, isso é lá na Berna, Suíça. Mas o que é esse negócio? Esse é o sistema de hidrante da cidade. Isso é uma cidade centenária. Então tu vai lá, tem um negócio de água aqui no meio, passando. Aí tu vai perguntar para aquela senhora que passou aqui no lado: mas senhora, o que é isso aí? Ah, isso aí é o sistema de hidrante da cidade. Ah, é sistema de hidrante? Mas vocês não têm hidrante dentro do estabelecimento? Temos. Então vocês não têm sprinkler dentro dos prédios? Não todos têm. Cara, mas para que isso? Ah, porque naquela época a gente tinha isso, cada um tinha seu baldinho, a gente pegava água, se der fogo, todo mundo ia ajudando e apagando o fogo com o baldinho. Ah, e o baldinho ainda está lá. Não sai da cabeça. Se ela não tiver o baldinho e não tiver essa água passando na frente, eles não dormem. E qual o detalhe da Suíça? Muda a lei por plebiscito. Ah, meu amigo, não vai mudar nunca, aquela água vai ficar aí o resto da vida, porque o povo não vai mudar. Eles acham isso aqui importante. E se o povo acha que é importante, fica. Se o povo achar que é importante, fica. Então, a nossa conscientização, que aí reúne a gente que somos formadores de opiniões, é importantíssimo, porque nós temos que fazer que o usuário fique conscientizado. Se o usuário não se conscientizar, se ele achar que bombeiro não serve para nada, aquele sistema de hidráulica não serve para nada, não serve para nada mesmo. Para ele vai chegar dessa forma. E ele não vai dar valor a todo o nosso trabalho. Então, a conscientização é importantíssimo. E não é por isso que tem alguém caindo dentro do valeta de água, que tem papel de bala no meio da água, não é por isso que o ônibus cai no meio da valeta. Não é por isso. Isso é conscientização. Eu trouxe algumas definições aqui que é importante. Porque a gente fala muito, né? Não, porque lá na NFPA, porque lá na UL, porque lá na não sei o quê. Então vamos entender rapidinho aqui o negócio. Primeiro, o que é a UL? A UL é uma empresa independente dos Estados Unidos, entre muitos serviços, desenvolve normas de fabricação. A UL, nos Estados Unidos, ela faz norma de fabricação. Como é que eu vou fabricar o meu alarme de incêndio? E ela também testa os equipamentos. Então, ele é certificado pela UL. Mas a UL é que faz a norma de fabricação. A NFPA
é uma associação dos Estados Unidos desenvolvedora de códigos e normas de instalação profissionais de investigação que regem a indústria e proteção contra incêndio. São dois tipos de normas da NFPA, a de instalação e a de obrigação. Então, a NFPA, ela faz norma de instalação e de obrigação. É a norma de bombeiro, mais ou menos? Mais ou menos, né? Não, eu estou obrigando você a fazer. É isso aí. Instalação, mais ou menos, nossa NBR. Então, por exemplo, os sistemas de chuveiro automáticos, seguidos indicam onde, em que edifícios são necessários para ser utilizados, né? Ou qualquer sistema de metodologia e proteção. Isso é NFPA. Existe produto certificado pela NFPA? Não existe, é uma norma. Beleza. A N54 já é uma norma também de fabricação, com provas laboratoriais, indicando exigência mínima realizada por um comitê técnico europeu de normalização, formado por vários países. Tem, aí o que essa N54 faz? Eles pegam lá na Europa, junto toda a galera, todo mundo vai lá e vão fazer uma norma de fabricação que eu posso utilizar aquele produto em Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, lá, jogado lá em cima na casa de máquinas, um outro jogador, beleza, tranquilo. Não, mas eu não estou com 1, 2, 3 detectores no prédio. Eu estou com 3.000 detectores em todos os quartos e todos os cômodos do prédio. Cara, se eu colocar um sistema endereçável normal, tu pode ter certeza que no segundo dia eles desligaram o sistema. Porque a empregada passando o primeiro aspirador de pó, já tocou o alarme de incêndio lá embaixo. Aí toca 1, toca 2, toca 3, toca 100, toca 200, toca 300, o pessoal pega aí, desliga. Aí eu vou num shopping, coloco um negócio desse. Primeiro mês o cara desliga. Desliga. Então, galera, seguinte primeiro. Não dá para colocar um sistema endereçável normal em áreas comerciais. Não dá para colocar numa indústria. Não dá, porque não dá para colocar. Não é porque a gente não quer colocar. Não dá para colocar. Sabe que tá? A gente fala, não dá, não tem como. Não tem como colocar. Simples, não é loucura. Por isso que a gente vê tanto sistema desligado. Existe uma densidade de fumaça que vai de 0 a 0,50, de 0 a 0,20, quando o detector atuar, você ainda respira e tem pouca irritação nos olhos. Quando você, um detector de 0,20 a 0,35, você tem irritação nos olhos. Com uma densidade de fumaça de 0,35 a 0,50, quando o detector acionar, você tem problema de respiração, irritação nos olhos e perda de visão. Para ele não detectar, imagina qual detector os caras usam. Para não dar problema, imagina que os caras usam. O mais sensível, o menos sensível, eles usam mais ou menos aqui assim o detector. Para não acionar. É assim que é o mercado. Então, só para mostrar, então isso aqui é um detector que eu trouxe ali, esse é um detector algoritmo, onde ele analisa a temperatura, analisa a fumaça e outras grandezas, como monóxido de carbono, etc. Então aqui nós estamos falando de um detector inteligente que faça isso. Então nós temos detector para isso? Tem. Ele analisa a curva de incêndio, ele verifica, ele dá primeiro, segundo, terceiro pré-alarme, ele faz um monte de verificações para tomar a decisão, tá? Inclusive para fazer teste. Eu vou lá com o sprayzinho lá, um spray, coloco o spray lá no teste, ele enxerga que é um spray e ele pergunta, é realmente um spray? Então faz mais uma vez que eu vou acionar que é um spray. E a gente faz isso e ele aciona. Tá? Hoje já tem detectores com som. Por que com som? Para facilitar a vida. Então eu vou lá no apartamento e vou botar uma sirene no apartamento. Eu coloco o detector com uma sirene no próprio detector, para não ter aquela coisa pendurada lá no apartamento. Então é uma facilidade. E tem um detalhezinho, se quiser ainda, ele tem uma mensagem que pode ser em 4 idiomas. Se o cara é americano, a gente bota em inglês. Se quiser falar um alemão, fala alemão, além do português. Então o cara escolhe ainda qual é a língua que ele fala, além do tom de bip. Ok? Aí nós estamos falando de ser wireless. Existem detectores wireless, existem acionadores wireless, mas não existe central wireless. Isso não existe. Não para aqueles caras lá. Então nós temos um gateway aqui, que ele se comunica com essas sirenes, com esses detectores, com esses detectores. Então eu tenho um sistema wireless, que ele manda uma mensagem para cá,
e ele só manda aqui, ó. Por quê? Não, porque aqui, ó, nessa igreja, nesse teatro, nesse negócio, eu não consigo colocar um sistema com fio. Aí eu vou lá e coloco um sistema wireless limitado a 750 metros quadrados. Porque lá fora, tu pode colocar o sistema wireless só em casas abaixo de 750 metros quadrados, ou em edificações num espaço até 750 metros quadrados. Não posso fazer mais do que isso. Tá? Por quê? Óbvio, né? É um sistema de antena. Se a antena está livre, e se eu botar uma antena contrária aqui na mesma frequência, se eu souber qual é a frequência que esse cara aqui está, eu derrubo a rede no final. É muito fácil. Né? Para quem já tem antena wireless em casa, tem dois sistemas, né? Se vocês vão ver aí na fábrica, eu tenho duas antenas wireless, eu sou obrigado até a mudar a faixa da antena, mesmo dentro da área, mudar a frequência, porque senão uma vai contra a outra, atenua e você fica com um sinal muito fraco. Né? A gente sabe que no Brasil fala muito de Anatel, fala um monte de bobagem ali, mas o que é a Anatel? A Anatel ela regula tudo, ela regula esse cara aqui, ela regula qualquer sistema wireless, porque a Anatel ela verifica se você está na banda autorizada, livre para ser utilizado. Então, quando vai fazer um teste da Anatel, a Anatel verifica qual é a frequência. É a frequência livre. Ah, legal. Qual é a potência? Potência baixa. Ah, legal. Aproveite o equipamento. Então, como ele aprova o sensor de fumaça, ele aprova o controle do portão eletrônico, ele aprova o wireless, a antena, ele aprova qualquer coisa. Essa é a Anatel. Ela para verificar se você não está saindo dessa frequência, para não atrapalhar o rádio, para não atrapalhar a televisão, para não atrapalhar o telefone celular. É isso que ela faz. Ela não é nenhum órgão certificador. A Anatel não certifica nada, ela só está dizendo que você pode usar aquilo que tu inventou naquela frequência. E tem um detalhe, lá fora é banda livre? Não, lá tem uma frequência para incêndio. Então essa é a briga que tem no Brasil aí até agora, por isso que a gente não conseguiu ainda colocar a normalização de Wi-Fi para rodar, porque está numa frequência que os grandes fabricantes não concordam que é uma frequência livre. O fabricante nacional vota porque não está muito preocupado, mas o fabricante internacional, ele não vai dar um win dele, que é uma empresa que fatura 1,5 bilhões de francos suíços para fazer um sistema wireless errado no mundo, ele não vai fazer isso. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado a respeito desse negócio. Aí nós temos os detectores especiais. Lembra? Ó, detector pontual e o nosso detector especial. O que é? O famoso Beam Detector, que é um detector linear de temperatura. O que é esse detector, gente? É uma linha. Sai, emite, retorna. É uma linha, por isso que chama de linear. É uma linha que se passar fumaça nele, ele vai dar alarme. Então o sistema de detonação, como é que funciona? Ele manda uma luz, passa pela fumaça, bate no espelho, retorna, e esse cara, pela essa atenuação aqui, ele diz, é fumaça, entre em alarme de incêndio. Mas ele é um detector que não é algorítmico, você só regula ele em 3 níveis, máximo, médio e mínimo. Então ele não é algorítmico, a gente não usa ele na indústria, não usa, não pode usar. O Brasil aqui virou uma febre esse negócio, né? Nós somos fabricantes. O Secretor fabrica esse detector. Quando a gente olha o projeto que foi colocado no galpão da indústria, me arrepia. Por quê? Se tiver um obstáculo, o cara jogar uma empilhadeira, ele vai dar falha. Se o prédio, né, eu estava falando ali antes ali de concreto, pô, pegou sol de um lado, está com sombra do outro, trabalhou um pouco a estrutura, saiu do feixe um pouquinho, dá falha. Cara, vira uma neura esse negócio, vive falhando. Então tu vai olhar, está tudo desligado. Porque uma semana, 2, ninguém aguenta. Deu verão, pum, está desligado. Ah, mas como ele aprovou, está na norma, não sei o que. Não dá para usar a indústria. E o pior, se tiver uma coisa balançando, uma lâmpada, uma luminária, ele é capaz essa luminária ainda refletir e dar alarme ainda. Capaz de dar alarme. E acontece. Tá? Então, ele é composto por espelhos, ele está conectado na central, mas ele é para ser utilizado em atos e shoppings, sala de conferência, cinema, salões de parlamento, em ambientes limpos, tranquilos, claro, tranquilo, feixezinho, espelho, beleza. Não, a gente não projetou esse negócio para a indústria. Nós temos detectores para a indústria de feixe? Temos, que é um emissor e um receptor.
também é emissor e receptor. Então existe esse cara aqui, que é um emissor e receptor, que dá para usar na indústria, que o grau de proteção dele é IP65, é a umidade da poeira, mas é óbvio que ele é mais caro que o sistema de espelho, óbvio. Então existe isso. Porém, se eu tiver problema de estratificação de fumaça, se eu tiver problema de cara balançando, se eu tiver problema de temperatura, ele também não vai funcionar. Ele também não vai funcionar. Então a gente tem que cuidar aonde a gente vai usar o BIM Detector. Tem que cuidar um pouquinho. Porque nós temos outros sistemas especiais, que é o de aspiração. Como é que funciona a aspiração? É um sensor que está ligado num tubo, que nós temos aqui um exaustor, que ele puxa o ar do ambiente e faz análise da fumaça do ambiente. Então esse detector, ele fica retirando o ar do ambiente e fica fazendo. Isso aí dá para usar em qualquer espaço. Grande espaço aberto, porque eu vou pegar um cano, vou passar o cano por aqui, vou pegando em várias situações. Por exemplo, vou abaixar a tubulação, então eu vou pegar a estratificação aqui, eu faço lá em cima, eu faço aqui, eu vou passar o cano, eu passo o cano e vejo ele, eu tiro a amostra de ar da onde eu quiser. Então o sistema de aspiração, ele é muito bem-vindo na indústria, mas o pessoal tem uma preocupação, mas ele é muito sensível, ele dá alarme falso, ele tem sujeira. Exemplo, prateleira, pegar em prateleira, elevador. O Coronel Alantes falou, né? Nós temos que ter o controle de elevadores para o bombeiro lá no balneário, né? Lá em balneário, 83 andares, qual a melhor saída? A melhor saída é deixar o elevador funcionando. Concordo, é isso aí. Tem que deixar o elevador funcionando. Quando é que eu vou saber que tem fumaça dentro do elevador? Não vou saber. Não, tu tem que saber. Então, tu coloca o sistema de aspiração dentro do elevador. Lá em balneário, né, Cesário? Tem sistema de aspiração correndo em todos os elevadores. Como na Europa já tem, em outros lugares já tem. Para quê? Para saber como é que está a quantidade de fumaça dentro do fosso do elevador. Porque se tiver muita fumaça, eu não posso mais usar o elevador, porque senão eu vou matar quem vai lá dentro. Ou só vou poder subir ferramenta, não posso mais botar pessoas. Então a gente tem um controle de fumaça em todos os postos elevadores. Tem uma preocupação também sobre o elevador. Qual é que é? Antigamente a máquina, a parte elétrica ficava onde? Lá em cima. Hoje fica onde? Na cabeça. Então a gente está andando com risco, né? De cima para baixo. Então antes, quando foi feita a norma lá, quando o Coelho fez lá em 70 e pouco a norma de Santa Catarina, não, vamos botar um detetor de fumaça na casa de máquinas. Hoje a casa de máquina não tem mais nada. A casa de máquina tem uma correia rodando lá. Onde é que está o risco de incêndio? No fosso do elevador. Então lá fora é bobagem, lá o pessoal é meio fresco e bota detector de aspiração em todo o fosso do elevador. Não tem nada de bobagem. É porque o risco agora está lá dentro, não está mais lá em cima. Mudou. Outra. Áreas sujas, etc. Aí tecelagem, depósito, planta, reciclagem, moinhos, áreas frigoríficas, fazer detecção em congelamento. Aí nós temos aqui vários o quê? Vários acessórios, cara. A gente gosta muito de sistema de aspiração porque aí eu tenho a central, mas eu tenho uma quantidade de possibilidades de filtros, etc., para que o ar chegue limpo dentro da central. Só chega fumaça. Se tiver poeira, se tiver particulado ferroso, se tiver outras coisas, se tiver umidade, se tiver congelamento, não importa. A gente faz um sistema antes da central para que ela esteja funcionando e operando corretamente. Então vou dar um exemplo para vocês, né? Foi feito um sistema dentro do túnel metrô, né? Nós chamamos de túnel metrô. Qual o problema do túnel metrô? Trem empurra, trem passa, puxa. Então nós temos o efeito pistão. Efeito pistão, empurra, depois puxa. Esmerilhamento do trilho, um particulado extremamente energizado flutuando. Nós temos parte hidráulica, umidade lá embaixo, isso vira uma papa e está tudo no ar. E nós queremos detectar isso. Então tu imagina o que entra se eu não tiver um filtro lá dentro. Aí faz um filtro iônico, tira partícula, energia de partícula, faz um efeito chaminé para como se fosse uma parte mecânica em áreas, né, um cone para o particulado decantar, vai para um outro filtrozinho, beleza, funciona que é uma maravilha. Então nós temos possibilidades de criar uma situação dessa, temos essa possibilidade. Então existem vários acessórios, beleza? Falando em fumaça, e se a gente falar, está ligado à central, normal, como se fosse um componente,
vários tipos, né? Que vão, modelos desde 720 metros quadrados de área até 5.800, 760 metros de área. Tudo isso aqui é calculado, todo o sistema é calculado. Então, por que é calculado? Porque quando a gente faz o projeto no teu pontual, a gente sabe que o raio de ação é 6,3. Quando a gente vai fazer um sistema desse, qual é o raio? Ah, não, eu vou fazer que cada furo seja 6,3. Mas eu tenho que provar que ele está dentro da norma. Então, o cálculo é obrigatório, que ele serve como certificador do teu projeto. Então, sai junto com o projeto para certificar o teu projeto. Tá? Além de fumaça, nós temos também temperaturas especiais. O que é a temperatura? É um tubo. É um tubo de cobre, pode ser um tubo de aço inox, pode ser um teflon, que ele mede a pressão. Então nós temos um tubo, esse tubo está ligado a uma central, isso aqui está fechado, tem ar aqui dentro, e conforme muda a temperatura do ambiente, muda a pressão dentro do tubo, e a gente pega o alarme de incêndio. A gente pode fazer com que ele fique tão sensível, que se eu colocar a mão no tubo de cobre, com a diferença de temperatura que nem hoje, aí, que deve estar aqui uns 19 graus, se eu botar a minha temperatura do corpo e encostar no tubo, eu posso fazer com que a central de alarme de incêndio indique que isso é um incêndio. Eu posso fazer isso. Então a gente usa isso aonde? Tem um monitoramento contínuo, magnetiza, não enferruja, não modifica, prova de ácido, prova de choque, prova de água, a gente joga isso em qualquer lugar, esse tubo. Em cima controla a temperatura do transformador. Em áreas químicas, que eu boto um aço inox, eu consigo fazer todo o controle de temperatura dentro dessa área. Eu consigo botar um teflon aqui para ter por exemplo, para não ter problema de descarga atmosférica, se eu tiver em tanques externos, eu consigo fazer isso. Ninguém rói, né, o tubo, que é um problema também, né? Áreas extremamente quentes, né? Extremamente quentes, ramas de indústria têxtil, cabines de pintura, onde pega mesmo fogo, a gente pode fazer com que ele indique que isso é uma temperatura normal, e se mudar essa característica ele vai dar incêndio. Esteira transportadoras, para verificar se o rolete está esquentando, também fazer a limpeza, né? Muito em estacionamento. Muito em estacionamento. Qual é o problema do estacionamento? Nosso estacionamento é extremamente ácido. Né? O vapor do álcool, o vapor da água, ele é ácido. Então os detectores de fumaça, eles começam a estragar muito rápido. Então dentro do estacionamento, a gente só coloca o tubo, detecta a temperatura inteira do estacionamento. Posso fazer de aço inox, posso fazer de cobre, não tem problema, eu consigo garantir vida longa ao sistema. Tá? Então aqui, por exemplo, é um sensor dentro onde tem o float em cima do parque de combustíveis, que a gente analisa, a gente deixa aqui em cima, ele correndo aqui em cima, para analisar a temperatura. Ele não serve só para isso, quando não pegar fogo, mas se por acaso tiver um princípio de incêndio dentro desse tubo, eu consigo saber qual é a temperatura de cada um que está ao redor dele, também consigo fazer essa análise. Muito em docas, apesar que aqui o pessoal não exige em docas, mas normalmente em docas é muito importante, se o caminhão é considerado um risco não controlado, o caminhão entra lá, pode pegar fogo e ele botar fogo para dentro do galpão. Tá? Então a gente usa ele também muito em docas, muito em túneis, né? O professor falou sobre túneis. Né? A Securiton é uma empresa suíça, ela retém 80% de todos os túneis do mundo em detecção, e por causa de incêndio dentro de túneis, foi feita detecções muito rigorosas dentro de túneis, porque é complicado aquilo lá dentro, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar decisão, fecha túnel, entra a ventilação, vai para a esquerda, vai para a direita, então toda essa parte de automação ele também controla esse equipamento. Tá? Outra situação que eu queria trazer, além dos detectores, é o porquê de um eletroímã. Né? Nos projetos, de altos projetos, a gente coloca eletroímãs nas portas também de emergência. Só que esse eletroímã aqui, ele não é um eletroímã de roubo. Eletroímã de roubo, ele tem 3, 4, 5 toneladas para que a porta fique fechada e ninguém consiga abrir. A parte de incêndio não é isso. A parte de incêndio é um eletroímã para manter a porta aberta, e quando eu precisar fechar a porta, o eletroímã, ele tem um êmbolozinho aqui, vocês estão vendo? Ele pega e empurra a porta. Então ele cola a porta e ele empurra a porta. É diferente um pouquinho o eletroímã. E o consumo dele é
ridículo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, muito fácil em relação a isso, em relação ao consumo. Esse eletroímã específico aqui, ele tem um ímã permanente, então ele magnetiza naturalmente, consumo zero, está magnetizado. Eu chego lá, ele, pum, cola. Quando deu o alarme de incêndio, eu mando um pulso para reverter a polaridade do ímã, e ele solta. Então, eu inverto a polaridade do ímã, e ele manda sair a porta, ele expulsa a porta do eletroímã. Então, é diferente. Qual o detalhe? Consumo zero. E quando eu mandar startar, um consumo de micro. Um eletroímã normal de roubo, vamos dar um número aqui, ele consome 1 ampere, meio ampere, 0,5. Vamos lá, 0,5. 83 andares, 0,5, nós estamos falando de 42,5 amperes subindo no prédio. 42,5, né, pela altura do prédio, eu vou ter que passar uns 4 cabos de 150 milímetros para alimentar os eletroímãs. Então não dá. Então eu volto àquilo que eu falei. Tem gente que foi lá no prédio oferecer eletroímã de roubo para fazer isso? Óbvio que foi. Tem um maluco de plantão que vai lá oferecer. Tem como fazer um negócio desse? Não tem. Simplesmente não tem como fazer. Não tem como fazer. Tá? Então nós temos isso aí. E no caso do eletroímã aqui, o que ele faz? Ele também é endereçável. Então eu consigo, dependendo de onde ocorrer o incêndio, eu vou fechando as portas que me interessam. Aciona manual, vocês já conhecem, né? Já está terminando aqui também pelo tempo. O importante do aciona manual é a gente verificar o grau de proteção, se ele é a prova de explosão, se é um IP67, IP40, ele necessita da intervenção humana. É importante a gente observar isso aí. A distância entre eles você já conhece também, a altura você já conhece, no máximo 30 metros. A parte visual, audiovisual, eu só queria terminar nisso aqui. O que tem que cuidar? Sirene de roubo não é sirene de alarme de incêndio. Roubo, a gente quer matar o ladrão no susto. Incêndio, a gente não quer matar ninguém no susto. A gente quer só orientar. Então, nós temos uma quantidade suficiente que permita a sua visualização e audição. Então, eu estou falando lá do prédio. Nós tínhamos a sirene lá na área comum. Então, mas eu tenho um apartamento enorme. A gente chegou, olha, eu tenho que botar uma sirene no apartamento, o cara não vai escutar. Ah, então tá, então vou botar. Não adianta eu aumentar o volume do corredor, eu tenho que botar uma sirenezinha lá dentro. Isso que é importante. Então, ele não pode inibir a comunicação verbal. Acima de 105 dBA, além dos avisadores sonoros, deve ter os avisadores visuais e deve ser instalado entre 2,20 m e 3,50 m, que é a parte normativa. E o grande detalhe, o som não pode ser semelhante a outros sinalizadores que não pertencem à rede de incêndio. Então, alarme de roubo não vale. Além do consumo, as pessoas ficam confusas em relação à sirene. É isso. Cabeamento, o pessoal já conhece, tem 3 formas de fazer o cabo. Nós temos um conduto metálico, plástico aparente, metálico. Por que o conduto metálico? Por que o conduto metálico? Por que pode ser usado metálico com um cabo par trançado internamente? Qual é o objetivo do conduto metálico? Garantir incêndio? Não. Vai dar tempo maior de fogo? Não. Proteção eletromagnética. O objetivo do tubo de ferro é proteção eletromagnética. A gente não tem um campo magnético inserido em cima dele. Então, cara, um cabo blindado. Por que um cabo blindado? Porque se eu tirar a parte metálica que garante essa proteção de campo magnético, eu uso um cabo blindado que tem uma malha aterrada que faça com que o sistema não tenha interferência eletromagnética. Cara, para que eu estou exigindo isso aqui no fio se o RLS está liberado? É a mesma coisa. Por que eu tenho tudo isso aqui? Eu tenho tudo isso aqui porque num teste de certificação eu vou de 0 a 20 GHz, eu vou numa frequência altíssima até 12 volts por metro. Então eu tenho 12 volts por metro de campo magnético. Quem sabe 12 volts por metro de campo magnético fica estéreo o cara. Então eu tenho que aplicar uma potência enorme em todas as frequências e a central de alarme de incêndio e todo o sistema tem que ficar piozinho, quietinho, não pode acontecer nada. Se acontecer alguma coisa, o sistema está reprovado em todas as frequências. Então, se eu colocar tudo isso aqui, é para isso, para eu garantir que eu não tenho uma influência, que eu não vou lá na rua com a frequência minha aqui e dou um alarme de incêndio aqui, que eu não vou na rua lá com uma antena e vou aqui e derrubo o alarme de incêndio, e eu consigo fazer uma coisa criminosa. Então, simplesmente
Isso aqui é muito importante, tanto quanto o sistema wireless, que a gente fica limitado a uma área para que você não fique derrubando o sistema inteiro. Então essa é a dica. E aí vem os pontos importantes que vocês depois podem ler quando eu estou com a minha palestra ali dentro. Gente, super rápido, né? Normalmente o alarme incêndio, que já foi aluno meu aqui, né, na parte sabe que são 40 horas de alarme de incêndio, só nessa matéria, 40 horas. Né? Resumir isso em 45 minutos é um pouquinho complicado, mas tem bastante material ali e a gente está à disposição para vocês aí, no que precisar para ajudar, retornar aí e tudo mais. Ok? Alguma pergunta, dúvidas que tenham? Ou calem-se para sempre. Vai lá. Tem um microfone ali para... pode falar direto. Senão vai dar muito tempo já, né? A gente conversa, não tem problema. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e a gente fica à disposição.